Bom, pessoal, nessa terceira aula aqui, eu vou fazer um overview dos principais diagramas UML, tá bom? Aqui é um resumo daquilo que a gente vai ver nas próximas sessões, tá? Ou nos próximos capítulos. Então, como eu já havia mostrado, né, na ementa, a UML ela oferece vários tipos de diagramas, né? Cada um com um propósito específico na modelagem de sistemas de software. Então, aqui nós temos, né, o diagrama de classe, né? Esse aqui, disparado, é o diagrama mais utilizado na engenharia de software, né? na UML. Então ele representa, né, a estrutura estática de um sistema, né, incluindo classes, atributos, métodos e seus relacionamentos. Então ele é muito usado, por exemplo, quando a gente trata de programação orientada a objetos, né? E ele é amplamente utilizado para modelar a estrutura de um sistema. Além disso, a gente também tem os diagramas de casos de uso, na qual descreve as interações entre os atores, né, e o sistema. O diagrama de sequência ele mostra a interação entre objetos em uma determinada sequência temporal, sendo útil para modelar cenários de interação entre objetos ao longo do tempo. E, bom, enfim, a gente tem outros diagramas aqui, né, que não são muito recorrentes, mas são importantes de um certo modo, sobretudo o diagrama de atividades. Ele descreve o comportamento dinâmico de um sistema, mostrando o fluxo de atividades, ações, decisões, certo? Depois a gente tem o diagrama de estados, né, na qual modela o comportamento de um objeto em resposta a eventos ao longo de diferentes estados. Nós também temos o diagrama de componentes, né, sendo útil aí para modelar a arquitetura de um sistema, né, mostrando aí os componentes e as suas relações. Querendo ou não, é uma estrutura de alto nível, né, de um sistema. E nós também temos aí o diagrama de implantação. O diagrama de implantação é algo mais assim a nível físico, né, de componentes de software em hardware, né, mostrando aí como os componentes são distribuídos em servidores e nós. E daí a gente também tem o diagrama de pacotes, né, que é um diagrama que tem como função agrupar elementos na forma de pacotes, né, tornando a modelagem mais organizada e modular. Enfim, daí a gente tem o diagrama de comunicação. No caso desse diagrama, ele é similar ao diagrama de sequência, mostrando as interações entre objetos, mas com foco, né, nas mensagens trocadas entre eles. Ele é útil para representar cenários de interação mais simples. Daí a gente também tem o diagrama de objetos, né, que ele é derivado, né, do diagrama de classes, né, a gente mostra ali as instâncias, né, dos objetos. Se vocês não estão familiarizados com esse termo, né, instância de objetos, classes, atributos, eu vou, no capítulo referente a diagrama de classes, eu vou explicar tudo para vocês certinho, então não se preocupem. Daí a gente tem aí também o diagrama de temporização, né? O diagrama de temporização ele modela o comportamento temporal em sistemas de tempo real, representando eventos, estados e transições em um contexto de tempo. Daí a gente também tem o diagrama de visão geral de interação, na qual fornece uma visão geral das interações entre objetos em vários diagramas de sequência e de colaboração, além de ajudar, né, a visualizar relacionamentos em todo o sistema. E por fim, né, finalmente, a gente tem o diagrama de perfis, né? O diagrama de perfil, ele permite estender o ML com elementos personalizados para atender a requisitos específicos do domínio ou do projeto. Então, né, é claro que existem ainda mais alguns diagramas, mas esses daí não são, né, de longe importantes, né? Esses daqui são os que são mais utilizados, né, embora alguns em maior ou menor grau, mas são, de certo modo, interessantes para a gente estudar, né? Então a gente vai, nos próximos capítulos, abordar cada um deles aí em detalhes para vocês, tá bom? Então, como eu falei, esses são alguns dos principais diagramas UML que podem ser utilizados para modelar diferentes aspectos de sistemas de software, né? Então, dependendo aí do programa, né, do software, da necessidade, né, ou até mesmo das regras de negócio, aí cabe escolher qual que é o diagrama que melhor atende aí cada um dos projetos de vocês, tá bom? Então é isso, pessoal, eu fico por aqui, a gente se vê na próxima aula. Um forte abraço.